Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivair aqui para mais uma videoaula e agora nosso terceiro bimestre. Que alegria! Vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho então. Aqui no capítulo 21, nós vamos falar então sobre Who's the boss around here? Na unidade 21, quem que é o chefe aqui? E na unidade 22, Travel and Tourism, what's the purpose of your visit? Viagem e turismo, qual é o propósito de sua visita? Seguindo então, vamos lá. Aqui na 21 já mostra essa foto, bastante gente elegante, né? E com postura. E o que quer dizer isso? Vamos para as três questões que iniciam. What do you think this unit is about? O que você acha que é sobre essa unidade que nós vamos aprender agora? 2. What political system do you know? Que tipo de sistema político você conhece? E 3. If you were the leader of your country, what would you do? Se você fosse o líder do seu país, o que você faria? Então já entendo que nessa unidade nós vamos falar sobre sistema político e líderes políticos. Legal! E você conhece algum do sistema político? Deve conhecer muito bem, é claro, o sistema político do Brasil e de alguns outros países aí fora. Nós vamos ver alguns nessa unidade. E se você fosse o líder do país, o que você faria? Essa já é mais difícil. Nem eu imagino o que eu faria, tá? Mas só uma dica. Eu acho que se eu fosse o líder do país, no início desse ano, vendo a situação como estava feia lá fora, eu já bloqueava tudo. Eu não deixava ninguém entrar no país e nem sair. Aqueles brasileiros que estavam fora, que tinham que retornar, eu pegaria eles, levaria para um lugar e deixava lá em quarentena, 15 dias para fazer testes e tudo mais. Aqueles que estavam tudo normal, iriam cada um para o seu convívio normal. Aqueles que demonstrassem algum tipo de problema, ficariam lá em tratamento por mais um tempo. E assim, ninguém iria sair do país a não ser as pessoas estrangeiras que tivessem que voltar para o país dele. Assim eu dava uma fechada aí no ciclo. Seria terrível? Seria, mas eu acho que conseguiria fazer com que todo mundo conseguisse trabalhar por mais tempo possível e a economia ia girando. Mas enfim, isso é uma opinião minha. Mas não sei se eu conseguiria fazer isso também, tá? Seria só uma sugestão. Dando sequência, vamos lá. Aqui no exercício 1, então, nós vamos marcar o sistema político com as definições correspondentes para cada um. Então, nós temos três. Republic, que é república, Constitutional Monarchy, que é a monarquia constitucional, e Communist State, que é Estado comunista. E para cada um desses sistemas aqui, as informações que competem a ele estão aqui embaixo. Tá? As informações estão aqui e vocês irão colocar o sistema político aqui na frente. Feito isso, vocês irão marcar o sistema político aos seus países aqui. Ah, mas eu não sei. Então aí você vai ter que deduzir para esse segundo exercício. Mas eu tenho uma dica. Eu vou colocar um áudio agora para vocês e já vai ajudar a responder o exercício 2. Então, se você quiser ouvir o áudio do 3 para fazer o 2, fica bem melhor, porque aí você já vai na opção certa. Lembrando que serão dois desses daqui para os países aqui, porque nós temos 3 sistemas e 6 países. Então, 2 países vai ter república, 2 países vai ter uma constituição de monarquia e 2 países vai ter o comunismo, tá? Então vamos para o áudio aqui do exercício 3, que no 3 nós vamos ouvir o Andrew e a Lisa falando sobre sistemas políticos. E aí, bem legal de fazer, tá bom? Deixa eu só pôr o áudio aqui. Track 12. So, let's see the countries we have. Germany, Cuba, Sweden, China, Norway, and Chile. Do you know which type of government they have? Cuba is a communist state, but I'm not sure about the other ones. I know. It was ruled by Fidel Castro for many years.
Isn't China a communist state too? That's what I'm debating in my head. People usually refer to China as a communist country, but it's by no means like it used to be a few decades ago. The government still owns some big enterprises, but the people can own their own houses and accumulate wealth, right? Right, we're done with Cuba and China then. What about the other countries? Well, if I'm not mistaken, most countries in South America, if not all, elect somebody to be their president. Yeah, like Brazil, for example. So I'd say Chile is a Republican country. And so is Germany. I remember hearing something about that. You sure? Yes, I watched this special on Germany last year, and they talked about it. Well, if you say so, I'll take your word for it. So, we're left with Sweden and Norway. They should be constitutional monarchies. All right, that wasn't so difficult. Bom, esse foi o áudio então aqui, tá? Para vocês fazerem aqui o exercício 3, ouvir mesmo, e aqui o exercício 2, vocês vão preencher o sistema político aí para cada um deles. Seguindo aqui, nós temos mais alguns sistemas políticos. Nós temos aqui então theocracy, anarchism, oligarchy, plutocracy, dictatorship. Dictatorship. E aí vocês irão ler as informações aqui e marcar qual é o sistema ou termo, political terms, né? Qual os termos políticos para cada um aqui de acordo com o que vocês lerem e entender um pouco aí da estrutura da informação sobre a política. Aqui no 2, vocês irão ler aqui, ó. Are you going to read an essay with political term from activity 1 is it about? Então vocês vão ler o texto e marcar qual que é o termo político lá desse exercício 1 que esse texto está falando. Qual que é? E aí nós vamos fazer essas informações. Então vamos lá, já iniciando aqui com aquela questão bem básica, né? Is government a necessary evil? Ou seja, o governo é um mal necessário? Tá? Então, se eu fosse responder essa pergunta aqui e agora, eu diria que sim. Aposto que a maioria das pessoas não consegue imaginar viver em uma sociedade sem Estado. Eu não os culpo. Apesar de tantas regras e regulamentos, não é incomum encontrar pessoas tentando sair de seus deveres como cidadãos, enquanto outras são mantidas sob controle porque temem a aplicação da lei. Portanto, é compreensível que a maioria das pessoas acredite que provavelmente haveria uma grande quantidade de caos, opressão, violência e concorrência feroz caso os governos do mundo deixassem de existir. 4. O governo é um mal necessário? Hoje, minha resposta é sim. No entanto, gostaria de pensar que as sociedades futuras poderão coexistir sem a necessidade dos estados nacionais organizados. Nosso cenário social atual consiste em um grande grupo de pessoas desorganizadas que são governadas por um pequeno grupo de indivíduos muito organizados. Para alcançar uma sociedade apátrida, é necessário mudar a maneira como as pessoas percebem seus papéis sociais e a maneira como abordam seus próprios interesses. Organizações e responsabilidade social são essenciais para tornar o governo necessário. Seremos capazes de fazê-lo? Certamente o faremos. Estou bem ciente de que um intenso desejo de poder e controle pode impedir a possibilidade de uma sociedade apátrida funcional florescer.
É muito difícil acreditar que as pessoas diferentes que compartilham perspectivas de vida diferentes e mais frequente, uma agenda política mutuamente exclusiva encontrarão um caminho para se organizarem sem a necessidade de um governo organizado. Nem tudo está gravado em pedra. Eu realmente acredito que, tendo a oportunidade, somos totalmente capazes de construir uma sociedade responsável onde todos os cidadãos estão cientes de seus direitos e deveres sem a necessidade de governantes eleitos ou hereditários para prescrever e regular uma conduta funcional. Cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância da responsabilidade social e como ela se entrelaça com a liberdade. Quanto mais as pessoas tiverem essa percepção, mais próximas estarão de alcançar a verdadeira felicidade. Então, essa é a informação do texto. Aqui tem um vocabulário que vai ajudar vocês a entenderem, caso forem ler aí em inglês, tá? Mas essas são informações, vocês têm de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Informações aqui que ajudam a responder a questão 2. Que termo político é esse que está sendo dito aí? Que o governo é um mal necessário, tá? E aqui embaixo tem mais informação. Embora o governo pareça estar ser, né, indispensável hoje, ele provavelmente não será nas gerações futuras. Mas para mim será mais do que ter experiência de viver numa sociedade. Você seria bravo bastante, valente bastante para dizer o mesmo? Quer dizer, então é uma questão aí falando, você teria essa coragem de falar o mesmo que eu, né, de acordo com o texto? Então essas são as informações aí do texto. Agora na 3, escreva apenas o número do parágrafo que mostre. Então por isso que tem esses números aqui, ó, de 1 até o 10, para vocês colocarem aqui na frente. Que o autor está pronto para viver em um mundo sem governo. Onde é que fala isso? Quais são os parágrafos? Então, de acordo com o A, B, C, D e E aqui, vocês irão colocar o número dos parágrafos. Pode ser um só, pode ser mais de um. Então, vocês irão marcar aí as informações correspondentes. Na 4, quais das seguintes sentenças poderia ter sido dita pelo autor aí dessa avaliação, desse contexto geral aí? E aí vocês irão marcar qual a informação correta aqui, o que poderia ser dito por ele. 5. Government is a necessary evil. Governo é um mal necessário. É um exemplo de oxymoron, tá? O que é um oxymoron? Is a figure of speech that combines contradictory terms. Então, é uma fala, né, da figura que combina com termos contraditórios. E aí está falando necessary, que é necessário, e evil, que é mal. Então, o mal necessário. Então, é o contraditório. Mal não é nenhum necessário. Se todo mundo fizesse a coisa certa, a informação seria outra. Tá? Então, o que é o oxymoron? É quando você tem uma expressão que ela é usado termos contraditórios. E aí vocês irão marcar aqui qual é a sentença que contém esse termo, né, combinando aí a contradição. Exercício 6. Teríamos que fazer em grupo? Não vai dar. Think of example oxymorons in your language. How would you say them in English? Pensa aí sobre esse oxymorons, quer dizer, são frases que mostram algo em contradição ali na nossa língua. E como seria ela em inglês?
Pode acabar. Nice to see you here.